executar esta peça pequenininha aqui. É assim, para executar esta luvinha, você vai precisar de 2 fios. Os 2 de algodão, um espessura 1000 e o outro, gente, é o Anne. Então, você vai trabalhar com 2 fios juntos. Você vai utilizar agulha para tricô 3 milímetros, agulha de tapeceiro para realizar a costura. E você vai precisar de um pedacinho de fita de cetim para fazer aqui este lacinho no passa-fitas, tá joia? Ok, então, separando o material e vamos iniciar a nossa execução. Esta execução se inicia com 20 pontos na agulha. Então, aqui eu já venho com uma laçada na agulha, não é? E aí, nós vamos inserindo 20 pontos para executar a nossa luvinha. Vou aqui inserir os meus 20 pontos e eu retorno aqui para poder iniciar a execução com vocês. Nesta execução, nós trabalhamos o ponto tricô para a frente do trabalho e o ponto meia para o avesso. Então, aqui eu trabalhando a minha primeira carreira e trabalhando a parte da frente, você observa eu executando aqui o meu tricô. Então, na minha primeira carreira, eu vou preencher os 20 pontos que eu inseri na agulha em ponto tricô. Vou aqui fazer os meus e eu já retorno. Segunda carreira, gente. Então, ela é toda feita em ponto meia. Então, você vai trabalhar os seus 20 pontos em meia. Na próxima carreira, você vai retornar a parte da frente. Então, você trabalhará em tricô. E assim, sucessivamente. Minha gente, são 20 pontos alternados carreira a carreira entre carreira de meia e carreira de tricô. Esta parte é a parte de cima, então é esta parte da execução. É isto o que nós agora estamos executando. E você vai continuar nesta alternância entre carreiras de tricô e carreiras de ponto meia por 15 carreiras. A 16ª carreira já é feita de outra forma. Então, eu vou executando aqui as minhas 15 carreiras e quando eu for iniciar a 16ª, eu volto aqui e eu executo com vocês. A 16ª carreira é iniciada com um ponto meia. Então, aqui você o tem. Você faz uma laçada. E no próximo ponto, você vai trabalhar um mate simples. Então, o primeiro ponto você transfere sem executar e trabalha o próximo ponto em meia. O ponto que você transferiu, você pega e passa por cima do meia trabalhado, deixando cair da agulha. E você mantém 3 pontos. Novamente, você laça. Transfere o primeiro ponto, porque você vai trabalhar o mate. Faz o meia, passa por cima do meia o ponto transferido que não foi executado. E assim, nós vamos executando esta carreira inteira. Esta carreira, minha gente, é a que dará origem ao passa-fitas. Ok? Então, vamos lá, executar todinha desta forma e eu já volto. Agora, nós vamos trabalhar a volta do passa-fitas. Então, esta carreira é toda trabalhada em ponto tricô, porque nós estamos trabalhando novamente a frente do nosso trabalho. Então, o avesso, ou melhor, no avesso, foi feito passa-fitas. Agora, nós continuamos trabalhando à frente, em tricô. Após esta carreira em tricô, você fará mais uma carreira em meia e para encerrar, mais uma carreira em tricô. Então, após esta, temos mais 2. Uma em meia e a outra em tricô. Eu vou executar então esta continuidade e eu volto aqui para fazer o arremate com vocês. Olhem só que legal, né? Que a gente vê
a peça, ó. Olha que interessante, o passa-fitas, bem legal, né? A gente bate o olho assim e pensa, caramba, como é que isto vai gerar, então, aqui a luvinha, né? Bem interessante. Aí, veja, olha. Agora, nós vamos fazer o arremate. E o arremate, eu trabalho da seguinte forma. Eu tiro o ponto da agulha, o primeiro ponto da agulha. Trabalho o próximo ponto em meia e passo o ponto não trabalhado por cima do ponto que estava na agulha. Mantenho este ponto aqui. Trabalho em meia. Passo o ponto que estava na agulha por cima do ponto trabalhado. Novamente, trabalho meia e passo o ponto que estava na agulha por cima do ponto trabalhado. E assim eu vou executando todos os pontos que eu tenho à minha frente. Vou chegar lá no final e aí eu volto aqui, porque nós vamos já aproveitar o último ponto que fica na agulha para iniciarmos o processo de fechamento da nossa peça, a costura. Aí assim agora, você vê que só resta um ponto e é a partir dele que nós começamos a costurar. Então, eu vou aqui tirar uma quantidade de fio que seja o bastante para realizar a minha costura. Vou pegar este fio e eu vou aqui passar pela agulha. Olha lá, então aqui a situação, a gente já vai arrumando, né? A costura, minha gente, é feita pelo avesso, tá bom? Então é assim que nós vamos fechar a peça. Nós começamos encerrando este ponto, passando a agulha por dentro dele e veja só, fazendo aqui um nozinho. Então nós encerramos mesmo a execução, tá? A partir de agora, nós vamos costurando de um lado e do outro. Então, eu estou aqui. Então, eu vou começar a costura aqui, veja só. De dentro para fora, passo a agulha pelos dois pontos e puxo aqui o fio. Venho do outro lado, de dentro para fora e passo o fio. Novamente do outro lado, de dentro para fora. E aqui. E assim eu vou costurando todos os lados, sempre trabalhando de dentro para fora, percebem? Nós vamos costurar, aqui no caso, né, estamos costurando a lateral, mas nós vamos costurar também esta parte aqui, deixa eu te mostrar, peraí, aqui ó, esta parte nós também vamos fechar, então nós vamos transformar esta parte aqui, na parte de cima, tá? E aqui nós estamos costurando este pedacinho aqui, tá joia? Vamos fazer então? Vamos costurar a peça todinha e nós voltamos aqui para colocar então a nossa fita de cetim. Então veja, agora nós vamos ter que passar a fita de cetim. Eu acho interessante nós termos a ajuda de um alfinete, que é justamente para que na hora de trançarmos a fita aqui dentro fique mais fácil. Então primeiro a gente separa o meio, vamos dobrar o meio, e eu particularmente sempre começo do meio, que é onde vai ficar o laço. E aí, ó, a gente vai passando a agulha, no caso, né, ao redor aqui, deixa eu já puxar bem, de forma que nós tenhamos, aqui, a nossa fita toda passada, né? Olha que a situação, tá vendo? Fica facinho. E aí a gente dá o laço, né, do jeito que a gente achar mais bonitinho. Aqui você vê que eu deixei bastante fita sobrando e eu costumo deixar mesmo, porque assim eu consigo fazer um laço bem legal, bem bonitinho, enfim, né? Aí aqui você vai acompanhando eu dando o meu lacinho. Ok. Aqui. A gente vai apertar, aí nem vai ter essa... Aí aqui eu venho, puxo de um lado, puxo do outro para ajustar o tamanho do laço. Eu volto a apertar de novo, ajusto de novo aqui o meu lacinho, ó, para ficar bem fofo de viver, né? Do tamanho que você quiser, viu, colega? É você quem define, né, o seu laço. E aí
a gente tem, então, o lacinho feito. Aí, a gente corta aqui o que sobra, né? Cortamos pra deixar bem ajeitadinho, né? Ó. E aí, você tem a sua luvinha feita. Belezinha? Joia, minha gente? Ok, então é claro que eu vou te aguardar para a nossa próxima execução.